Sakamoto, começa quente a CPI. Cala a boca, pode falar isso. Meu Deus, boa tarde para você, Sakamoto. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Ju. Olha, Fabiola, a senadora Elisiane Gama respondeu à altura, né? Muitos bolsonaristas estão achando que estão na CPI do MST, onde sistematicamente a voz de deputadas vem sendo caladas, na verdade, né? Você vai pegar a CPI do MST, bolsonaristas têm calado, ameaçado, atacado deputadas, né, do governo que são minoria lá, e aí o que que acontece aqui? O fato que já levou até esses deputados serem questionados no Supremo Tribunal Federal, e agora eles estão querendo levar o mesmo modus operandi para a CPMI dos atos golpistas, né? Mas aí, nesse caso, os governistas têm maioria, e aí a questão, na verdade, se acaba esquentando, né? Mas isso é machismo misturando com golpismo puro. Agora, Fabiola, o Silvinei Vasquez, ele inaugurou o golpismo bolsonarista, né, com aqueles bloqueios para impedir eleitores de Lula de votarem no segundo turno do ano passado. A justificativa que ele deu agora na CPI, ela é risível. Ele fala, são milhares de policiais, isso ficaria, as pessoas ficariam sabendo, Você quer a vazaria. sonora? A gente tem a fala, Sakamoto, dele. Ele fala Por que é um favor. crime impossível, é o que diz. Vamos ouvir o que disse ele há pouco na CPI. Essa relatoria fez uma... Vamos ouvir o trecho do Silvinei Vasquez, ele falando, que essa aí é a hora do bate-boca. Depois a gente vai voltar nessa, que o Sakamoto chamou já a história do crime impossível. Vamos ouvir o que disse o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Grande parte dos nossos policiais também eram eleitores do eleito presidente Lula. Além disso, não há, é um crime impossível, que não ocorreu e não tem como. Como que nós falaríamos com 13 mil policiais no Brasil, explicando qual era a forma criminosa de operar, sem ter uma conversa por WhatsApp, Telegram? Vocês podem ter certeza que ninguém consegue fazer uma trama dessa sem ser juntado provas, sem ter... Então isso não existe, isso não existiu. Mas é fantasiosa. Como é que você analisa aí essa resposta dele, essa desculpa dele? É um crime impossível. Como é que você vai acionar 13 mil policiais para cometer um crime? Olha, Fabiola, antes de mais nada, o Silvinei Vasquez trata os membros da CPMI dessa forma como imbecis e como idiotas, porque essa justificativa, ela é tosca, né? O que ele está falando é o seguinte: uma trama desse tamanho vazaria pelo WhatsApp. Gente, mas pelo amor de Deus, precisa avisar todo mundo. Ei, pessoal, sabe uma coisa meio desenho animado? Vamos fazer um plano maligno. Imagina! E que eles, quando que golpe funciona assim, né? Você acha que em 64 o pessoal chegou, galera, militares, vamos dar um grande golpe? Não é! Você não precisa alertar todo mundo. Você precisa, tipo, alertar meia dúzia de pessoas do tipo, gente, faz o seguinte, ó, grande programa, vai ser uma grande ação para evitar problemas nas eleições. Todo mundo vai para as ruas, todo mundo vai evitar problemas, vamos fazer uma grande ação de fiscalização em nome da democracia. Acabou. Você não precisa citar o nome do Lula, do Bolsonaro, nem nada. E aí, na cúpula, que é o que aconteceu, faz-se o quê? Gente, aqui tem mais risco, tá, de problemas, no Nordeste e no Norte, então bota todo mundo aqui. Lá no Sudeste a gente não identificou tanto problema. Acabou. Não precisa um policial da base ser informado da natureza dessa ação. E ninguém está desconfiando de milhares de policiais federais que são honestos. Está se discutindo que a cúpula da PRF, que tinha no dia anterior declarado voto nas redes sociais de Jair Bolsonaro e depois apagou, diante da repercussão, que ela sim programou essa distribuição de policiais de forma a dificultar a chegada de eleitores de Lula nos locais de votação. E que, se não fosse a ação diligente de Alexandre de Moraes naquele momento e a denúncia da mídia que ele tanto reclama, a quantidade de votos em Lula teria sido menor no Nordeste, que poderia ter afetado o resultado da eleição. É por isso que Silvinei Vasquez
foi quem inaugurou o golpismo bolsonarista no ano passado, com esses bloqueios. Ele inaugurou o golpismo bolsonarista. E é por isso que a senadora Elisiane Gama, que é relatora da CPMI dos atos golpistas, começa as inquirições com ele. Né? E vamos lembrar uma coisa, Fabiola, naquele momento, naquele bloqueio, né, o que estava em jogo naquele bloqueio era exatamente o resultado da votação, sabe? É uma forma, bem pelo contrário, não precisa ter uma trama totalmente exposta como o Silvinei Vasquez quer vender de uma forma tosca aos membros da CPI. É uma coisa muito mais elegante, é você bloquear a distribuição e a fiscalização. Lembrando também a todo mundo aqui que depois a PRF novamente veio a privilegiar o golpismo, quando a partir de 30 de outubro começou a explodir bloqueios nas estradas por parte de bolsonaristas insatisfeitos com o resultado das eleições pedindo a prisão do Lula, o que a PRF fez? Vistas grossas. Houve bloqueios que acabaram dificultando o trânsito, a chegada de medicamentos, de alimentos, de combustível. Começou a ter desabastecimento no CEAGESP em São Paulo por conta desses bloqueios. E a PRF fazia o quê? Nada. Precisou uma decisão do Alexandre de Moraes prometendo prender o Silvinei Vasquez para que alguma coisa acontecesse. Enquanto isso, indígenas que protestam na região do Jaraguá, em São Paulo, em 3 horas levam bomba, bala de borracha e jatos d'água.